Estadão pode ser titulado com o próprio título que o Estadão criou para falar sobre Lula na Rússia, que é o Dia da Infâmia. Lula em Moscou, o Dia da Infâmia, foi uma opinião do Estadão, que vai no mesmo ordenamento do que a gente ontem criticou em Globo News de Camila Bonfim. E o Estadão criou um factoide com um tom fílmico de que Lula estaria sentado ao lado de Putin vendo os mísseis que destruirão a Ucrânia, como se regozijasse com isso. O Dia da Infâmia. Mas eu poderia pegar um calendário de dias da infâmia do Estadão, a começar por esse editorial que enxerga em Michel Temer uma tentativa. O esquadrão suicida do Estadão aposta em Michel Temer porque não tem mais saída no campo da direita. Veja só. Você sabe que o título do corte é esse, né? O Esquadrão Suicida Michel Temer Estadão. Já tá anotado aqui. Mas, Pedro, tentemos Bolsonaro. Nossa, está inelegível. Tentemos Zema. Nossa, não vingou. Tentemos Ratinho. Não saiu do quarto das crianças. E o Eduardo Ratinho Leite? Júnior é júnior. Não é do tamanho da política nacional. Pois então tentemos Eduardo Leite. Nossa, ele é burro demais a ponto de sair do PSDB, mas ir para o PSD, onde ele será o terceiro ou quarto no escalão. Tentemos quem? Michele Bolsonaro não emplacou, Eduardo fugiu. Tentemos Tarcísio, acho que não vai dar. Tentemos quem quer que seja. Pablo Marçal, não deu. Gustavo Lima, até isso não deu. Qual é a saída? Não está num novo nome. Alguém dentro da sala fechada onde tudo acontece do Estadão teve a brilhante ideia. E se ressuscitarmos? Alguém pergunta. Aécio? Não, esse não deu também. Então quem? Ele. Temer, o golpista. Temer, o draculento. Temer, o golpista draculento. E ainda botemos no nosso editorial a palavra luz. Pois Temer é um sanguessuga de luz. A luz à direita. O movimento de Temer que ninguém viu, ninguém ouviu, e que tem sido, mais uma vez, um desfibrilador do Estadão para tentar evitar o inevitável, chamado Luiz Inácio. O Dia da Infâmia, que a Folha diz ser a estada de Lula em Moscou, poderia tranquilamente ser o 8 do Estadão, perdão. Poderia muito bem ser a Folha, mas do Estadão, que poderia muito bem ser o dia 8 de outubro de 2018. Esse é o Dia da Infâmia, Estadão. A escolha é muito difícil. Um professor com a visão política que fez São Paulo se tornar uma capital do tamanho que ela merece ser, contra um parlamentar de 30 anos de Congresso onde só tinha cortes de ódio, vômito e idiotia. Um genocida contra um político. Que escolha difícil, que Dia da Infâmia. Mas não! O Dia da Infâmia não precisa ser o ressuscitar de Temer, tampouco a escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro, Estadão. Se quiser, pode ir mais atrás. Porque memória é patrimônio que o jornalismo não pode abrir mão. O Dia da Infâmia, Estado de São Paulo, é 17 de setembro de 1935, quando o Estadão deu na íntegra o discurso antissemita de Hitler. Quando nas escolhas difíceis o Estadão escolheu Hitler. Quando nas escolhas difíceis o Estadão escolheu Bolsonaro. Quando nas escolhas difíceis o Estadão escolhe ressuscitar o já sepultado Michel Temer debaixo dos escombros de um golpismo que massacra o nosso país na contemporaneidade. Chamar de Dia da Infâmia a ida de um presidente que no auge do seu pertencimento ao principal bloco de renovação do mundo que nós conhecemos, ao evento que comemora o ponto final da ideia nazificada em sua origem, é se aliciar ao pensamento nazista. Quem critica Lula em Moscou, aliado do nazismo é. Incomodado com a derrota nazista está. Quem critica Lula
em Moscou é porque não aceita que Lula está ao lado dos grandes nomes que estão reconfigurando a ordem global histórica. Quem não aceita onde o Lula está é porque está doído agora, numa posição fetal, com cãibras nos olhos de tanto chorar, ô Pedro Zambarda, porque o Xi Jinping vai tocar rodovia por todo esse país, vai ter trem para tudo que é lado, vai ter trem que vai ligar o Brasil de ponta a ponta, do Iapoque ao Chuí. Uhum. O sonho de Juscelino se materializa em Luiz Inácio. Demorou todo esse tempo. Quem não aceita o Lula em Moscou e tenta crivar isso de balas de infâmia é porque sabe que o Lula ontem disse: Putin, faz um favor, dá uma segurada na guerra. E Putin hoje disse: refletindo, cá com os meus botões, seguirei o conselho de Lula, o pacificador. Olha aí. Ah, isso é inaceitável para o Estadão. O Estadão Porque o Trump nunca perdoará. gritou, Nunca perdoará. o Estadão nunca perdoará que Lula pode ser o ponto final do conflito no leste europeu. Que Lula condena o genocídio sionista contra o povo da faixa de Gaza, o povo palestino, que o Estadão se posiciona a favor de Israel. Esse mesmo Estadão que em 2023 pegou aquela fala do Zema, preconceituosa com os nordestinos, e manipulou ela para que ela não parecesse preconceituosa. Estadão, infames são as suas páginas no tinteiro do sangue do Brasil e do mundo, que não aceita que Lula, ao lado de Putin, Xi Jinping e outros líderes, estão colocando no mesmo sepulto de Temer e Bolsonaro, que vocês tanto tentam em ressuscitar, Donald Trump e o imperialismo norte-americano. Vá de reto, Estadão. Aqui jaz um jornal que nunca deveria ter existido. 12h15, Pedro. Que tá completando 150 anos, hein, bicho? Por isso já tá na hora de ter o seu caminho. Já tá na hora de abrir espaço para quem venha conversar com o mundo com a linguagem que o mundo precisa e não com a linguagem que o Estadão gostaria que o mundo precisasse. Deixa eu agradecer a 2 superchats que chegaram e pedir pra turma pingar muito mais. Eu não tô botando na tela que eu tô gravando esse corte, tá, gente? Dulce Carvalho mandou: parabéns a todas as humanas que exercem o papel de mãe, que amem incondicionalmente sem jamais esquecer que, antes de tudo, são humanas. Feliz Dia da Mulher que aprende a amar o outro como tal própria. Boa tarde, bom domingo. Agradecer também a nossa querida Célia PS. Agradecer, né, Suman? Agradecer as mulheres, agradecer as mães, agradecer as mulheres que decidem não serem mães e agradecer também as mulheres que são mães sem serem necessariamente biologicamente mães. Que adotam crianças, que cuidam de crianças. Porque as mulheres são, de fato, maravilhosas.